que é isso, né? Boa noite! Boa noite, amor! Você tá aí? Boa noite, Marlene. A Marlene já dei um aceite para você. Boa noite a todos que estão chegando. Meu amor, Valdir já tá aqui. Oi, Marlene! Oi, Chegou! Marta. Boa noite! Vamos Boa noite. começar essa live aí. Super Vamos lá. aquecidas já, né? Opa! Muito Então, eu queria abrir essa live, ô Marlene, com uma frase que eu postei, que eu estava até olhando aqui no livro onde que eu tinha pego, mas ela é eu nem esqueci de comentar com você hoje na nossa conversa à tarde. Mas no livro, em algum momento, ele fala assim, que não precisamos ter vergonha da raiva. Ela é algo muito bonito e poderoso e que nos leva a agir. Temos que nos envergonhar é de exagerar na dose. O Mahatma Gandhi que disse sobre isso. Então, hoje, eu abro essa live aqui com muita alegria, com essa minha amiga querida aí. Já fizemos um trabalho super legal no passado sobre CNV, né, Marlene? E a Marlene continuou estudando sobre a CNV, é uma pedagoga, mas uma pessoa que tem uma competência fenomenal aí em orientar alunos, orientar famílias, bem do meio educacional, há uma longa data aí, né, Marlene? um pouquinho melhor não contar tantos anos, né? Acho que começa a pesar, mas a experiência realmente é de muitos anos de dedicação à educação e uma amante das relações, curiosa pela vida, por histórias. Então, a gente vai colecionando um pouco de boas narrativas, né, Rê? Sim, sim. Eu ouso a dizer que, acho que foi em 2018, se eu não me engano, ou 2019, que nós fizemos um grupo de estudos em CNV, não foi, Marlene? 2018. Sim, 2018, né? Eu considerei uma parceria perfeita. E eu também. eu acho que a gente tem um complemento, né? Um jeito de ser que eu me sinto pelo menos muito bem quando eu tô com a Marlene. Quando ela aceitou esse convite para vir para esse bate-papo de hoje, fiquei muito, muito feliz. A gente Eu está aqui também. juntas. Então, começando a falar desse livro, Marlene, para todos aqui que já sabem que é sobre esse livro que nós vamos falar, A Virtude da Raiva, que foi o tema do Manhã na Band deste último sábado. Eu queria primeiro que você começasse a falar um pouquinho, Marlene, sobre sua impressão geral sobre o livro, o que, que você viu, quais são suas considerações, e a gente vai batendo um papo aí. Eu fiquei pensando, depois do convite que você me fez, Rê, fiquei pensando muito como esse livro me impactou, né? Como é que ele se conectou e ele se juntou a mim, né? Então, e fiquei pensando nessa minha experiência educativa, o quanto que a raiva, quando a gente escuta esse substantivo, a gente tende a achar que é uma coisa ruim, né? Como isso está estrutural na nossa relação com sentimentos, não é? Uhum. Quanto que isso já se formatou de forma a gente já se espantar. Como virtude pode estar ligado à raiva, não é? Sim, Então, sim. isso já me chamou ainda mais atenção, até por conta de ser o neto do Gandhi, que teve toda uma escola, né? Teve esse privilégio de ter tido essa escola com o Gandhi. Sim, sim. Na realidade, o livro ele vai transcorrer justamente sobre a experiência dele, de que quando ele era pré-adolescente ou já adolescente, a família dele levou ele para passar um tempo com o avô, com o Gandhi, para trabalhar justamente aquela energia que ele tinha muito forte, da raiva, vindo de forma disfuncional, e o que ele poderia aprender com esse avô. E acho que foi um período melhor que ele teve de aprendizagem. Tanto é que em um determinado momento o Gandhi fala para ele: eu espero que você consiga levar isso para a tua vida e que isso continue a perpetuar na tua vida e a ser disseminado, não é?
E ele vai trazer Isso. justamente isso, que a raiva, se ela for bem usada, é para o bem, não é, Marlene? E como a gente poder ver essa prática no contexto da nossa vida, como que a gente transforma isso com uma raiva para o bem. É que se você direciona de forma positiva, ela acaba sendo uma energia, não é? Isso mesmo. Eu fiquei pensando, e no livro ele tem as outras lições, né, que ele vai aprendendo com o avô, e me chamou a atenção a lição 7, que é eduque seus filhos sem violência. Isto. E aí já pensei na minha realidade educacional, né, das Uhum. famílias e também dos alunos, dos jovens, das crianças, e Sim, também a apreciação à solidão. Aprecia a solidão, que é a lição 3. sim. Então, o que eu fico pensando, Renata, e voltando ainda naquele ponto, o quanto que a gente foi ensinado a ler os nossos sentimentos, a nos Uhum. conectar com os nossos sentimentos e a dar sentido, porque tudo que nós sentimos faz parte da nossa natureza humana, não é? Sim. E o Uhum. quanto que, ainda mais nessa sociedade tão de visibilidade, de mídias sociais, o quanto que Sim. a imperfeição ela é vista como algo ruim, né? O quanto que a gente tende a sufocar sentimentos que não são tão perfeitos, não são tão nobres, né? Uhum. De uma forma piegas de falar, mas assim, a gente precisa valorizar todos os sentimentos, porque eles nos propulsionam. Então, assim, o que Uhum. é a raiva, né? Quando eu me conecto com essa raiva, que valores que estão sendo aviltados, Sim. que sentimento de indignação, de medo, de insegurança, porque isso pode nos apontar para uma mudança de melhoria nossa mesmo, que é o único lugar que a gente pode mudar. Somos nós mesmos. E é bem por aí. Quando você fala da solidão, que o livro ele traz muito essa questão assim, como que nós colocamos tantas atividades para as crianças e não damos o tempo para ela pensar, processar, estar sozinha, estar no momento com ela mesma. O quanto isso é importante para que você elabore tudo que você viveu. E hoje, muitos pais sobrecarregam os filhos com muitas atividades, demandando, cobrando, gerando uma competição muitas vezes. E o viver na solidão, que é, na realidade, o lado positivo de estar consigo mesmo, de prestar atenção com seus pensamentos, acaba sendo pouco investidos, né, Marlene? Isso. E aí os nossos ambientes educativos também, infelizmente. Né? Os momentos de Sim, ócio, né? Na antiguidade, a escola era o espaço de ócio. E hoje sim. nós vemos aulas curtas, rápidas, não há tempo Uhum. para se ter dúvida. Isso também é outra, talvez um pouco mais da minha geração, mas a minha geração não foi muito incentivada a mostrar as dúvidas. Então, a pergunta era: entenderam a matéria? Sim, Era quase vergonhoso dizer que não entendeu, não é? Sendo que sim. quando você percebe, você consegue ter essa conexão com você, não dá para falar que entendeu. Tem que, opa, peraí. Só que isso não foi valorizado, até porque muitas vezes o próprio professor também tem medo da dúvida, né? Que ele pode dizer, olha, preciso pesquisar. Então, eu acho que essa Uhum. transparência, né, de poder colocar todos os sentimentos Uhum. para fora, reconhecer e dizer assim, eu gero uma parceria com você quando eu sei, Renata, isso eu não sei, né? Opa, então Sim. vamos pesquisar juntas que eu também não sei. E também assim, o quanto que essa raiva está tomando conta de você, né? Voltando para o nosso tema, o quanto que isso está mexendo, o que está te Sim. provocando, que sensações do teu corpo. Então, levar os alunos para esse momento de conexão, que é o tempo dele sozinho.
né? Muitas vezes a gente tenta espremer, né? Colocando um monte de atividades ou então muita conversa. Dá um tempo, né? Respira. Vamos ensinar os filhos a respirarem, né? Os nossos alunos. Então, olha, esse sentimento tá angustiante, tá frustrante. Então, vamos respirar, porque talvez nessa hora a gente saia chutando a canela do colega, né? Quantas Sim, sim. vezes a gente precisa respirar desse momento em paz, se conectando com a gente mesmo, para depois dar uma resposta coerente, sem tantos estragos, não é? Então, por isso que tem que direcionar bem. E isso acontece com a gente também, né, ô Marlene? O quanto que é importante a gente nos darmos contas da nossa vulnerabilidade e sermos capazes de ser imperfeitos. Porque Isso. quando nós nos exigimos demais, nós começamos já com uma violência contra nós mesmos. E o quanto que é importante a gente ter, sabe, essa coragem de sermos, nos apresentarmos na vulnerabilidade para que esse sentimento da raiva ele possa ser expressado de uma forma que traga algo positivo e não que nos machuque mais, porque machucado ninguém dá aquilo que não tem, né? A gente tende a machucar o outro também, porque quando eu não atendo minhas necessidades, eu não vou conseguir olhar para as necessidades do outro, não é? Exatamente. A Fernanda está dizendo aqui, ninguém nos oprime mais que nós mesmos. É isso mesmo, é o que eu acabei de dizer, Fernanda. Se a gente não tem, a gente não vai conseguir dar para o outro. Mas para isso é muito importante, é isso que a própria Marlene disse aí. Estar presente, fazer a conexão, prestar atenção na respiração. E mesmo, principalmente se a gente for pensar nas crianças, nos jovens, proporcionar um espaço dele com ele mesmo, mas que ele também tenha um canal de expressão dessa raiva, que ele possa, para uma luta que seja educativa, que ele possa expressar no corpo, que possa realmente conectar de uma forma que enfrente a vulnerabilidade, né? A dor que nós todos seres humanos vivemos nas adversidades, não é? E quando a gente, fiquei pensando, né? Quando a gente dá esse espaço e tive algumas oportunidades de dar esse espaço especialmente para os alunos, né? Quando eles estão com muita raiva e você valida, né? Eu compreendo que você está se sentindo muito mal, né? Então, Sim, a escuta se torna diferente, né? sim, Ele sim. passa, é como se eu devolvesse para ele a escuta dele Uhum. mesmo. Então, assim, a nossa função como adultos, nós somos referência nesse mundo, né? Uhum. Então, eu vejo que, infelizmente, o mundo está carente de boas referências e que nos escutem, né? Nos escutem da maneira mais genuína, inclusive os nossos destemperos, né? A gente Sim. sempre precisa contar com alguns anjos na nossa vida, né? E a CNV fala desses anjos. O Marshall tinha esse anjo que quando ele falava, tô pegando fogo, tô querendo estrangular ele Sim. tinha anjo para ouvir e esse anjo Uhum. devolvia para ele. Mas o que está conectando com você que você está tão mal assim, né? Que Então, necessidade não está sendo atendida, né? exatamente. Então, acho que quando a gente passa a dar sentido, né, e não sufocar sentimentos que Uhum. são genuínos do ser humano, né? E nós não somos perfeitos. Essa questão Uhum. da perfeição e principalmente dessa bondade quase que etérea, né? Eu acho que isso não cola com a realidade. E a gente vê por isso também muitas vezes a dificuldade de se conectar com os nossos jovens, né? Porque Sim. eles são os primeiros a sacarem que o discurso está incoerente, né? Tá incoerente, que é aquele ditado, faço o que eu mando, não faça o que eu faço, isso não vale mais. Essa é o que nós, nas nossas gerações passadas, se sujeitava, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso foram criando muitas pessoas, quando não agressivas, muito submissas. Então, os Uhum. dois opostos não trazem uma, sabe, uma paz, que é o que a gente tanto almeja, que é uma vida sem violência, né? E muitos dos educadores, até mesmo, eu não sei se você pegou a época na escola, Marlene, que tacava a régua na cabeça da gente se a gente fazia alguma coisa. Então, assim, a violência ela era normalizada
na educação. E daí, quando você cita esse capítulo 7 aqui, Eduque seus filhos sem violência, é justamente isso. Que força você usa da voz, porque a voz também, ela bate muito, né? A palavra bate, humilha um ser humano, quanto a física mesmo, muitas vezes, ela acaba criando esse espaço de submissão ou de agressividade maior. Né? E daí a raiva não é bem usada, porque é uma raiva do ressentir, é uma raiva da vingança, olho por olho. Daí a gente vai ter um mundo só de desgostos, né? De misérias. E bem ele por aí. Fala nesse livro, ele fala isso. Se a gente vai nessa lei de olho por olho, dente por dente, acabamos todos cegos e banguelos. Isso, é bem por aí. E outras lições que ele também traz, ele vai falar assim que a humildade é a força. O quanto se faz necessário nós sermos humildes, né? E o que significa humildade? Humildade, de novo, ela não é submissão, mas ela colocar no lugar da humanidade. Eu não sei, nesse capítulo, que reflexão que trouxe para você. Para mim, eu vejo sempre... o livro se conecta muito, né? Muitas vezes a gente tem um estupim, também um ensinamento de que a força ela é mais privilegiada, né? E que a humildade ela é pouco vista. Mas na fraqueza você consegue dar tempo para o outro refletir. Tanto é que tem nesse capítulo ele fala de um governador que era muito cruel, e ele com toda compaixão de ser compassivo, quando ele recebe a família desse governador, ele consegue recebê-lo, não dando o que ele já tinha dado para ele, mas dando a compaixão, recebendo, levando a pontos turísticos, e isso faz com que ele repense e seja também um aliado na luta contra o apartheid. Então, essa humildade, né? Em primeiro lugar, porque quando a gente precisa muito se cobrir de coisas e de força, é porque a gente está com medo muito grande, né? Isso o medo está muito mesmo. grande. E aí, se a gente não tem o que temer, também não precisa lutar. Isso me remete a uma chamada do livro que ele fala assim, que eu tô com um livro aqui na mão, ele fala assim, ó, se você tem um ego grande, é mais difícil demonstrar respeito e compaixão em relação às pessoas. E é mais fácil aceitar distinções de classe e de castas. Quando você tem convicção de que está certo, não consegue enxergar o ponto de vista do outro. E aí que começa a violência. Porque você acredita na tua verdade e desconsidera a do outro, né? E ele fala assim, que acreditar que somos melhores do que os outros leva à raiva e à violência, nos deixando cegos para o fato de que todos estamos intimamente conectados. Então... E também no livro, eu não me lembro se é nessa lição, Renata, mas ele fala do quanto é importante a gente conviver com opiniões muito diferentes, com religiões diferentes, né? Respeitar o ponto de vista do outro, né? É um processo, é um caminho. Muitas vezes eu mesma me vi em muitas situações muito intransigente e eu só perdia, né? Eu só perdia. Então, quanto mais a gente se coloca aberto para ouvir, porque você não precisa ficar pulando de galho em galho, mas quando você olha para o mundo e você vê a diversidade de ideias, de criatividade, de curiosidades, a gente não pode achar que nós somos a última gota da Fanta, né? Então, quanto mais eu tenho vivido, mais eu quero aprender e conhecer pessoas novas com ideias diferentes da minha, né? Eu não quero... E ele fala no livro, há escolas, infelizmente, que
fazem os grupinhos que só estuda gente, enfim, de tal religião ou de tal ideologia. Isso reduz o ser humano, né? Nós não podemos estar reduzidos a um só pensamento. Podemos ter as nossas convicções, né? As nossas bases, mas isso reduz. E isso traz uma prepotência de que eu sou melhor, né? Quem pode dizer de verdades absolutas, né? Eu sempre vou aprender. Então, eu acho que essa humildade em aprender com o outro é fundamental. E também, né, falando dessa lição da humildade, quando eu me coloco numa escuta genuína do outro, eu tenho que imaginar que a narrativa, as experiências na história do outro são diferentes da minha. Então, ele não está contra o que eu estou pensando, mas ele está, de acordo com as experiências que ele teve, ele está tendo uma resposta, uma maneira de agir através do que ele viveu. Quando eu me coloco como a única, eu sempre vou achar que tem muitos inimigos, que eu sou cercada de inimigos. E eu só tenho ideias diferentes, pontos de vista diferentes. Então, essa humildade em reconhecer que a nossa verdade não é a suprema. Não é a suprema, né? E isso é muito importante. Seria muito importante se os educadores estivessem nos ouvindo, né, Marlene? Os pais também, e acho que isso serve para que nós, como seres humanos, possamos refletir, né? O quanto que, achando que está fazendo bem, você está criando comportamentos que vai gerar violência. Essa semana eu tive uma informação de uma escola referência aqui em São José, e que tem uma prática com as crianças pequenininhas de premiar aqueles que são mais rápidos em ficar pronto com o material e na frente de todos os outros. Parece uma coisa tão simples. Ah, não, está estimulando, mas está gerando uma violência. Está gerando competição, diminuição. Será que é esse o caminho mesmo? Será que realmente, para que eu me sinta bem, o outro tem que ser menos? Será que realmente eu preciso ser exaltado porque eu tenho uma competência articulada, de motora melhor que o outro? Isso é a questão do ego, né? E acaba diminuindo o outro. E isso me remete ao capítulo, aqui no capítulo, a lição 9, que vai falar dos 5 pilares da não violência. Então, quanto você pratica o respeito, a compreensão, será que não seria ideal fazer cooperação e não competição? Né? Porque cooperar, o que ele vai levar? Qual a turma que se ajuda mais? Que um contribui para o outro, né? A gente já viu exemplos, me remeteu agora. Lembra foi uma Olimpíadas que um dos esportistas lá cai e o outro volta para ir junto. Que bom se todos tivessem isso como prática e não quem está na frente, Será que é esse o caminho mesmo do ganha-ganha? Será que esse é o caminho da sinergia, sabe, as diferenças poder fazer a força? Então, são questionamentos que angustiam um pouco, pelo menos no que toca a mim. Eu não sei como que chega isso para você. Essa prática mais colaborativa é urgente, né? E isso começa, não tem como, a gente esbarra na escola. Eu vejo que a escola tem que ser esse espaço universal, que serve à diversidade, não é? Isso. E ali a gente aprende a conviver com o diferente, com o outro que pensa diferente, que tem um jeito diferente de lidar. Infelizmente, a raiva, né? Um comportamento mais agressivo, de raiva, foi muito patologizado, né? Se medicalizou demais a educação. E a educação é o lugar onde a gente vai aprender a viver de maneira colaborativa, se houver todo esse empenho, com todos os nossos sentimentos, que dentro da escola tá tudo, né? Tá frustração, tá alegria, tá raiva, tá menos-valia. Então, é ali que a gente vai poder dar lugar e direcionar para o bem. E, sem dúvida nenhuma, não tiro também o lugar das famílias, né? Uma família
viva mais de forma colaborativa. Essa sim. questão que você coloca, Renata, da premiação, né? Então, olha só, você poderia premiar mais de uma forma tão colaborativa, por exemplo, quem já terminou e tem uma facilidade, ele auxilia aquele que ainda está precisando de ajuda. Isso, Né? isso. Quando a gente coloca, e as crianças são tão abertas para isso, elas são tão colaborativas. Infelizmente, nós acabamos mudando esse caminho, conformando as crianças a querer também. Uhum, Eu também anotei isso aqui para falar. Um projeto, ao invés da gente pensar num projeto para a vida, para a transformação do meio que está, da comunidade onde vive, do uhum. mundo que está inserido, a gente sempre está falando em projeto de vida, né? De Sim, como eu uhum, vou ter sucesso, de como eu vou garantir uma carreira que me dê um status, que me dê o carro, que me dê a casa, uhum, que me dê o... Então, é tudo em ter, que estamos esquecendo de ser. E aí a gente isso, sufoca, e aí vem um lá que não se aguenta, é tanta raiva sufocada, é tanto sentimento não validado, uhum, não ouvido, que ou uhum, tira a vida, que infelizmente a gente está vivendo essa pandemia uhum, de suicídios, e enfim. Ou uhum. então acaba também violentando outras pessoas, partindo para a briga. Quantas ofensas a gente tem visto desfilar agora, num tempo de tanta dor, de tantas famílias enlutadas. E a gente vê, infelizmente, um xingamento, uma desconsideração, né? É, Sim. infelizmente, foram sentimentos que não foram ouvidos e a gente precisa fazer uma reeducação urgente da humanidade. Bem por aí. Que é a postura que muitas vezes a gente usa, né, Marlene, de criticar o diferente, de criticar aquele que pensa diferente de mim. E não procurar compreender o que está por detrás daquele pensamento. O Uhum. fato de eu compreender não quer dizer que eu concorde, mas eu Exato, respeito, né? Então, o primeiro pilar que ele vai falar da não violência é ter o respeito pela exato. diferença. Então, eu Uhum. posso ter uma estratégia, um modo de pensar totalmente diferente do teu. Você não tem que pensar como eu, mas me respeita, porque eu tô fundamentada, cada um vê com os olhos que tem. E quando eu Uhum. respeito, eu dou abertura para se eu te respeito ao você falar, eu dou abertura, eu permito a você poder me ouvir também, meu olhar. E é talvez ali crie a sinergia, eu encontro um outro pensar. Mas Uhum. quando eu já ataco e digo que a minha verdade é a melhor, que você está equivocado, que o outro é o errado, eu já fecho portas para conexão. Né? Então, Exato. quando você responde para o outro, eu te respeito, eu penso desta forma. Então, assim, dá para respeitar? Aonde a minha liberdade termina, onde começa a do outro. Mas aonde dá para ter esse encontro? A sinergia Uhum. ela só vai acontecer quando há a possibilidade desse respeito. Porque daí eu consigo compreender, Exatamente. né? Que daí Exa- ele vai no segundo pilar dele. E daí ele vai falar da aceitação, Da a partir apreciação, da apreciação e a compaixão. Né? Que ela é isso. fundamental para a CNV, né? Que é a comunicação não violenta. É você exercitar a compaixão. E lendo o livro e também nos nossos estudos de CNV, Sim. de comunicação não violenta, nem sei se todo mundo conhece essa. Terminologia, né? Exatamente. Então, o que eu fiquei pensando, em primeiro lugar, a gente precisa desses momentos de solidão, né, que também não é muito bem visto. Muitas vezes, É. ai, não, tá muito isolado, pode Uhum. estar numa depressão. Então, ela não é valorizada também nesse mundo que parece que a gente precisa estar, para a gente ser bacana, tem que estar cercado de pessoas Uhum. e Sim, sim. não valoriza tanto essa conexão consigo mesmo. Então, eu fico pensando, Renata, que esses pilares, eles começam por nós mesmos, né? Isso. Em que tempo eu me respeito, eu me compreendo, Uhum. eu aceito as minhas limitações, eu aprecio
né? Uhum. Tanto as minhas limitações quanto as minhas potencialidades. Eu conheço, eu sei quais são, eu tenho Uhum. compaixão comigo, eu sou a mais severa em colocar Uhum. crítica em tudo que eu faço, ou Uhum. não faço para nem levar a crítica, a autocrítica. Então, Uhum. todos esses pilares, eles são importantíssimos da gente estar olhando, não só como pessoa, mas também inserida no meu caso, na vida educativa e também Uhum. nas famílias, né? O quanto a gente faz isso, o quanto que a gente trabalha isso, o quanto é gostoso poder encontrar à noite, ao invés de ficar cada Uhum. um no seu celular, no seu tablet. Uhum. Vamos exercitar, né? O que teve de dificuldade, que foi difícil de aceitar, a gente poder falar, ter um lugar seguro para falar, né? E ter uma Sim. escuta que é sem julgamento, uma Uhum. escuta como o avô, o Gandhi, o grande Bapuji fazia Uhum. com Arun, né? Sim. Então, ele não criticava, ele não condenava, ele não julgava o Arun, mas Uhum. de forma gentil, mas muito assertiva, ele colocava o que tinha que ser colocado. Você Ah, sabe, também fiquei lembrando, porque Dom Bosco, ele falava muito do amor e volenza, a educação com autoridade e carinho. Então, se a gente não educa com autoridade, mas de maneira terna, uhum. fica, ninguém vai nos ouvir, né? Isso mesmo. Como você falou da voz, da força da voz. Muitas vezes, você baixar o tom da voz, você é muito mais ouvida, né? E muitas vezes a gente quer vencer o mundo pelo grito, né? E pelo grito e por impor suas ideias, o modo como você pensa e cegando pelo que o outro fala. E isso que você colocou, Marlene, eu achei muito importante você trazer, que você pegou o gancho da compaixão, mas quanto é importante a gente exercer a autocompaixão. Mas Exatamente. em quaisquer desses 5 pilares, que é o respeito, compreensão, aceitação, apreciação e a compaixão, se nós não exercitarmos conosco mesmo, porque ninguém dá aquilo que não tem. O Lucas, seja bem-vindo, Lucas. O Lucas está aqui com a gente. Ele falou que ele prefere exercitar o silêncio. O silêncio é uma grande arma, porque Sim, ele nos traz para o centro e você não precisa ir para o embate, porque às vezes silenciar, você permite até que o outro também repense a atitude dele, né? E uhum. isso tudo a gente consegue quando nós primeiro aplicamos conosco mesmo. Até mesmo quando a gente vai pensar na CNV, quando a gente vai pensar em agressividade, que ela sempre está escondendo uma necessidade não atendida, o quanto a gente também não somos treinados a perceber quais são as nossas necessidades. Uhum. Né? E não somos treinados a saber pedir, a fazer algum pedido, e sim a impor, ou a recuar, ou a julgar, e ali que começa velada uma violência, não é, o Marlene? Sim, essa é curioso que quando a gente começa a trabalhar um pouco a CNV, a gente vê assim, a gente tem muitos reclamões, né? E eu falo de um lugar que eu já fui muito reclamona, ainda preciso melhorar muito. Mas Uhum. a gente parte de um lugar de só reclamar. Mas se alguém vem e faz uma pergunta bem direcionada, mas o que realmente você quer? Nem a gente sabe. Porque a gente não se percebe, não faz o exercício da conexão conosco mesmo, não é? Exatamente. Mas a Daí a gente gente. só se permite apontar o outro, Isso, esquecendo que quando eu aponto o outro, eu tenho 3 dedos apontados para mim. Que é um exatamente. convite persistente, olhe para você, né? Quando que a gente faz esse exercício, não é? Você impõe para todo mundo, mas aí, ó, bom, então e aí? O que você precisa? Não sei, Isso, né? Eu só sei impor, tá tudo muito fora. Então, quando eu volto para dentro, olha, a gente diminui tantas nossas necessidades e murmurações, diminui bastante. E quanto Diminui que é importante a autopercepção, não é, Marlene? Nós, como seres humanos, tem dia que nós acordamos inquietos,
Nossa, principalmente mulher tem esse discurso. Eu não posso olhar no espelho que eu quebro, eu tô de TPM, eu não posso nem me ver no espelho. Mas o que Exato. que é essa conexão? O que que isso está querendo trazer? Que necessidade não está sendo atendida? Que acolhimento que está te faltando de você com você mesma, né? Porque esse é o diálogo interno. O quanto que eu me acolho ou não? O quanto que eu dou sustentação? Tem que começar por mim. Porque Uhum. se não começar por mim, como eu vou oferecer para o outro, né? Isso. Isso é muito importante, a gente ter como lição de vida. Então, a raiva, ela tem que ser cuidada em mim primeiro. Uhum. E entender que não é senso de justiça. A raiva não é uma expressão de senso de justiça. É de que algo não bateu, algo foi injusto. E ele coloca vários exemplos no livro. O menino apanhando, as crianças batendo, ele segurando a raiva e indo embora correndo para casa. Não tem uma cena dessa? E Isso. daí o Gandhi fala para ele, vamos lá fiar. Né? Que é a hora que ele senta ali, ele fica ali trazendo o estado de presença e de refletir. O que que você faz com isso? E quanto que nós mesmos não fazemos com a gente? A gente entra num piloto automático, vai fazendo, 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 e não percebe. Ou se torna uma pessoa agressiva, ou se torna uma pessoa adoecida. Exato. Né? Que também é muito triste. Quantas pessoas ressentem, quer sentir várias vezes. Por quê? Porque não elabora essa energia da raiva com virtude, né? De poder transformar, de poder conectar. Porque a raiva Nossa, ela é potente, né? Ela traz uma. Da raiva nós nos valemos muito para a sobrevivência. Ela é importante, é um sentimento importante de ser reconhecido. isso. E exatamente o que eu faço com isso, né? Para onde que eu levo isso? Então, assim, tem alguns momentos que sou atravessada por alguma situação que me deixa um pouco mais tensa e com raiva. Então, eu costumo falar, hoje eu não posso falar sobre nada, porque hoje eu não estou num estado e o que eu falar vai dar problema. Eu vou Então, poder machucar e deixar exato. cicatrizes, né? Eu preciso ficar quieta, né? Porque quantas vezes que a gente se atropela, como você falou, e vai colocando, e olha, fica um muro gigantesco. E aí nessa hora que eu vou lidar com a raiva, com aquela frustração, ou com aquela insegurança, com aquele medo, eu vou respirar, né? Algumas práticas que eu procuro fazer, e esse livro me ajudou muito. A respiração é impressionante. A respiração, ela me ajuda muito. Ter um momento de autocuidado. Então, eu vou lá, tomo um banho bem gostoso, um banho bem quente. Eu me acolho naquele sentimento de tristeza que a raiva me gerou. Porque a raiva também, ela tem aquela coisa de deixar a gente mais esgotada, né? Ela demanda uma energia. Então, tomo um banho, passo um óleo, ponho uma musiquinha, porque adoro música, ponho uma música, um barulhinho gostoso de água, vou olhar um passarinho, uma cena bonita, vou olhar fotos de momentos importantes e deliciosos. Eu vou tentar me acolher, cuidar de mim. Porque senão eu saio metralhando o Deus e o mundo e não vai ajudar em nada, não vai mudar em nada. Né? Sim. Você E, vê isso, e a gente precisa fazer isso, tornar prática na vida das nossas crianças. Né? Muitas vezes você engole o choro, tá chorando porque a gente que triste, né? Que triste, meu Deus. Acolhe, só precisa de acolhimento. E se ela mostra uma raiva, acaba julgando que ela é feia, que Deus vai castigar, que ela não é merecedora de amor. Que triste isso. Quantas crianças vivenciam? Oi? Dia das crianças está chegando, não vai isso, não vai ganhar presente. Você não é permitido reivindicar nada, você tem que concordar com tudo, você tem que se submisso. Daí torna aquele adulto ou prepotente demais ou submisso demais e não entende por quê. Então, assim, qual é o nosso papel na sociedade? E o livro vai trazer isso também, a começar por mim. Então, eu não tenho que esperar que toda uma sociedade, toda uma escola siga esse padrão. Qual é o meu papel? Que diferença eu quero fazer?
porque se eu faço para uma, essa uma vai fazer para lá. Como eu exercito a corrente do bem, né, Marlene? Seja a diferença no mundo que você quer ver, né? Eu falo Isso, que esse papel é assim, seja a professora que você queria ter tido, a isso. mãe que você queria ter tido, o pai, o Uhum. irmão, o colega, o amigo, enfim. Uhum. Nós precisamos ser a transformação que a gente tanto deseja no mundo, né? Isso é fundamental. Eu não sei se você tem mais alguma coisa anotada aí, se a gente pode abrir para fechando, as pessoas abrir para se alguém quer perguntar alguma coisa, quer fazer alguma colocação aqui, Não, tranquilo, Rê. tranquilo? Foi Tranquilo. isso Só mesmo. no final eu trouxe um exercício para quem estiver nos assistindo ou for nos Vai assistir assistir depois? posteriormente. Eu trouxe um exercício para que a gente possa fazer em casa e Sim. para se conectar. Então apresenta aí pra gente. Fala aí, Marlene. Já vai? Eu fiquei pensando e convido quem esteja nos assistindo de que vocês pensem numa experiência que vocês sentiram raiva. Depois de pensar nessa experiência, a outra pergunta seria: quais foram as necessidades que naquela ocasião não foram atendidas? E para explicar quais são as necessidades que não são atendidas, é assim: se eu tenho uma emoção muito forte, eu paro, respiro e falo assim: o que está acontecendo comigo? O que está aqui dentro? O que eu queria que acontecesse? Quando eu respondo o que eu queria que acontecesse, é aquela necessidade sua. Então, assim, nós que estamos veiculados na CNV, é muito fácil a gente falar necessidade, necessidade. Não, assim, tô com uma emoção muito forte que é considerada negativa. Mas o que está acontecendo dentro de mim? O que veio? Uhum. É o outro que fez. Ok, é o outro que fez, mas o que está acontecendo aí dentro? O que você gostaria que tivesse para você? A hora que Isso, você responde o que gostaria que tivesse acontecendo e não tá, é uma necessidade sua que não foi atendida. isso. Né? Essa necessidade pode ser só, eu gostaria que estivesse olhando para mim, Isso. né? Eu fiquei com muita raiva porque Isso. enquanto eu falava, um exemplo, Uhum. enquanto eu Uhum. falava, a pessoa não olhava para mim. Isso. Né? Então, quantos, Uhum. quantos desentendimentos poderiam ser amenizados se a gente pudesse, olha, eu gostaria de falar para você agora, falar com você, mas gostaria que você olhasse para mim. Isso. São pedidos tão simples, né, que Uhum. encurtariam tanto o Uhum. caminho, não é? Ou que Sim. você tivesse menos força na voz enquanto fala comigo, né? Enfim, Isso. e a outra pergunta é como eu poderia usar hoje, de forma positiva, aquela situação, né? Olhando para esse sentimento que não foi atendido, olhando aquela experiência de frustração, de raiva, que me deixou fora de mim, olhando para essa necessidade, como eu poderia usar de forma positiva aquela situação hoje. Essa Isso. é um exercício para fazer em casa. É, Pra se pensar assim, cuidar. cabeça fria, não estou mais com aquela raiva negativa. O que Isso, eu faria diferente, exatamente. né? Porque hoje a gente pode olhar de longe, né? Quando eu olho para o problema. Porque, na verdade, não é que a pessoa é raivosa, né? Ela não Isso. é o cachorro que contrai raiva, né? E passa raiva para se Sim. ele morder alguém. Mas não é Uhum. uma doença a raiva, né? É Sim. um momento, é um estado. Então, aquilo é um problema que está fora da pessoa. Então, eu olhar com mais compaixão, né, para mim mesmo Uhum. e olhar de fora. E agora, quando a gente pensa numa situação que já passou, a gente pode usar de forma positiva e assim a gente vai melhorando cada dia mais as nossas respostas a momentos que não são tão fáceis da gente poder viver, né? Mas a gente acha um meio mais positivo, com mais virtude. Sim, sim. E com isso a gente vai finalizando esta live.
Agradeço bastante você, viu, Marlene, por ter vindo aqui comigo Obrigada. e a gente poder falar de um tema tão delicado, mas tão importante. E que todos que estiverem nos ouvindo aqui agora e depois for nos ouvir, eu acho que fica para cada um de nós qual está sendo o meu papel para buscar. Se quisermos a paz no mundo, precisamos encontrar a paz dentro de nós. Justamente isso, Fernanda. Então, assim, qual é o nosso papel? Qual que é o meu papel de Renata? Qual é o papel da Marlene? De cada um que está nos ouvindo. O que você faz para perpetuar a paz ou a discórdia? Como você lida de forma positiva com o teu impulso da raiva, que ela é totalmente normal e bem-vinda no ser humano. Então, estava na contracapa do livro, que estava aquela frase que eu iniciei. Não precisamos ter vergonha da raiva. Ela é algo muito bonito e poderoso que nos leva a agir. Temos que nos envergonhar é de exagerarmos a dose. Então, quanto você aplica isso na tua vida e quanto isso transforma ou não suas relações. E gratidão a todos, gratidão, Marlene. Amei, Obrigada, todo amei mundo. todos estarem por aqui, muita gratidão. Sábado temos novamente o programa Amanhã na Band, às 10 da manhã. Eu vou estar trazendo um tema mais voltado para isso ainda, ampliando essa temática da comunicação. E estarei com vocês na segunda-feira que vem. Já tive o aceite de uma convidada, que é a advogada Luana, que vai estar conversando comigo sobre o tema de sábado no programa Amanhã na Band. Aguardo vocês também. Um beijo a Beijo. todos e boa noite. Boa Beijo. noite. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.